porque já que falamos em passeio, contato com a natureza, né, a gente às vezes planeja tanto uma folga ou as férias na praia, enfim, em algum lugar, e daí coincide que pega uma virose. Isso é muito comum. Crianças, adultos, especialmente crianças, né? Quem já passou por isso sabe o quanto que isso acaba nos afetando também. Então, assim, para falar sobre isso, para você entender o que é uma virose, como prevenir, como tratar, nós vamos conversar agora ao vivo com a doutora Renata Ribeiro. Renata Ribeiro, pediatra, que está conosco. Boa tarde, doutora. Muito bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Então, espero contribuir. Exato. Como eu apresentei o assunto, né? Nesses dias de verão, muita gente vai à praia e acaba sendo surpreendido aí pelas viroses. Eu começo perguntando, então, como é que a gente pode... O que é uma virose em si? Na verdade, uma virose é uma infecção por um agente chamado vírus. Ele pode se manifestar de várias formas, entre doenças respiratórias, doenças gastrointestinais, e nessa época de verão, sem dúvida nenhuma, é a mais comum, as diarreias, né, causadas por vírus, além de outras, como conjuntivites e até meningites. Mas nessa época do ano, pensando em verão, pensando em crianças, sem dúvida nenhuma, as gastroenterites virais, elas são as mais comuns. E doutora, como que a gente costuma ter esse contato, então, pensando até na prevenção, assim, o que tem que ficar atento? Sim, principalmente com condições de higiene em geral, ter um cuidado com a alimentação, que ela seja sempre bem fresca. Claro que a gente tem aí o contato com a natureza, água do mar ou com outras pessoas também com infecção, são as principais formas de contato. Alguns vírus, mesmo aqueles que causam diarreia, podem ser transmitidos por gotículas. Então, se uma pessoa está com uma infecção, como uma diarreia viral, ela realmente tem que cuidar, ficar em casa, avisar os demais conhecidos, para que não tenha um contato muito íntimo e prolongado, para que isso não seja disseminado. Essa colocação é muito importante. Eu, particularmente, passei por isso há alguns anos. Minha filha ficou durante alguns dias e quando achei, agora vamos aproveitar, aí eu fiquei. Então, né, eu acabei contaminada. E aí a gente está muito exposto. Na praia, além da água, às vezes pode estar imprópria para banho, mas também os alimentos que são consumidos na praia, também há de se observar muito isso. Por isso, é importante até um alerta para os pais, de repente, já levarem uma marmitinha, um lanchinho também, né? Isso mesmo, cuidar muito com a alimentação, que só pelo fato de ser um período de férias e de verão, essa alimentação ela já fica um pouco diferente do habitual, né? Então, aquilo que a gente está acostumado a comer no dia a dia acaba mudando um pouco. Então, a gente tem sim que levar um alimento fresco, algo que não seja perecível, então cuidar muito com o sol, então levar um alimento que não estrague, então nada de levar alimentos que contenham leite, iogurtes, né, coisas desse tipo para a praia. Então, o melhor realmente é hidratar muito bem, levar líquidos frescos, principalmente a água, e frutas, legumes, petiscos desse tipo, que realmente são a melhor opção. É que a gente não tem essa cultura, né? Mas de repente uma cenourinha ali picadinha, Isso mesmo. a alimento é super saudável. Tá, e agora então que a gente entendeu como pega, como que trata, qual é o tratamento? Então, eu acho que o mais importante é identificar sinais de gravidade, porque daí o tratamento ele pode mudar. Então, vamos pensar, né? Uma pessoa que está com um quadro de diarreia e vômito, ela precisa inicialmente ela ser muito bem hidratada. Porém, algumas crianças têm uma dificuldade de hidratação em função de vomitar. Então, eu preciso entender quais são os sinais de que a criança possa precisar de um auxílio médico. Inicialmente, quando eles têm o quadro de diarreia e de vômito, essa criança ela pode ser medicada para tal, principalmente para vômito, e cada vez que ela apresentar uma evacuação líquida, ela deve ser estimulada a ingerir uma quantidade de líquido, que inicialmente pode ser água, chás sem açúcar, sucos ralos. Isso é o principal, é evitar a desidratação, tratar o vômito e, eventualmente, até quando é acompanhado por um quadro de febre, utilizar uma medicação para febre que a criança já está acostumada. Aquele soro caseiro que a gente, né, coloca uma colherzinha de água de sal, é indicado também? Sim, qualquer forma de hidratação inicial é importante. Quando a criança ela mostra sinais de que possa estar um pouco desidratada, ou seja,
os seus olhinhos já não são tão brilhosos, a língua já não está molhada de saliva, ela está com a língua um pouco seca, a pele parece ser um pouco mais pastosa, uma pele mais rugosa, está fazendo pouco xixi. Então, são sinais de alerta e que a gente, então, deve partir para uma hidratação com soro oral e se a criança não aceitar, realmente ela deve ser levada ao hospital. Lembrando que o soro caseiro, ele tem que ser feito numa proporção adequada. Eu acho que na internet hoje isso está muito fácil, mas para quem quiser anotar a receita, 1 litro de água, sempre água ou fervida, ou filtrada, ou mineral, 1 colher de sopa bem cheia de açúcar e 1 colher de café de sal. Então, a gente vai, após cada evacuação líquida, estimular com que a criança tome o soro. Esses soros também podem ser encontrados em farmácias já prontos, né? Só diluir o envelopinho na quantidade de água indicada também. Doutora, só deixa então entender melhor, quando apresentar sinal de desidratação, não precisa ser imediatamente. Começou a fazer diarreia, precisa já entrar com o soro, é só se houver já sinais de desidratação. Isso, quando a criança apresentar algum sinal de desidratação, e um deles, muitas vezes, ele é apenas a criança ter muita sede. Então, normalmente, quando a gente oferece líquido, a criança pode até negar um pouco esse líquido, não aceitar muito, porque ela está enjoadinha em função do quadro, o quadro viral. Mas se a criança tiver com extrema sede, ela realmente está muito ávida por líquido, isso também é um sinal importante de que ela possa estar indo para um processo de desidratação. Então, a gente pode já iniciar com esse soro oral. E caso ela não aceite, realmente a gente tem que procurar assistência médica. E por estar caidinha, nada de refrigerante ou essas bebidas industrializadas ali para ela se sentir melhor, né? Isso, existe uma cultura e um mito de que um tipo específico de refrigerante deve ser dado no caso de diarreia, né? Mas é o Gatorade, né? Desculpa interrompê-la. Isso, ou o próprio Gatorade, ou esses refrigerantes tipo cola, né? Então, isso não é indicado, eles acabam tendo uma quantidade grande de açúcar, e esses isotônicos, eles contêm uma quantidade grande de alguns minerais que podem ser até excessivos para algumas crianças pequenas, né? Então, o ideal é realmente tentar hidratar com água, com chá, com líquidos em geral, manter uma alimentação habitual da criança, uma alimentação que ela já está acostumada, a gente pode estimular com que ela come para evitar que ela fique com o estômago também muito vazio, e o estômago muito vazio pode precipitar mais vômito. Tem que prestar atenção realmente no estado de hidratação dessa criança, com soro ou água. Perfeito. E doutora, e qual que é a duração média? Assim, quantos dias os sintomas costumam se estender? E também a parte de transmissão, ela acontece do primeiro ao último dia? Enquanto a criança estiver com evacuações amolecidas, ela pode estar transmitindo se a diarreia realmente for causada por vírus, né? Mas a gente entende que um quadro de diarreia, ela pode durar até 7 dias. Normalmente, os primeiros 2 a 3 dias são os mais complicados, onde a criança tem uma chance maior de desidratar. Após esse período, as evacuações vão aos poucos se restabelecendo, sendo que a gente nunca deve passar de 14 dias tendo um quadro de diarreia, né? É importante entender também, nesse contexto de diarreia, qual era o padrão evacuatório da criança anteriormente, porque até 2 anos as crianças costumam ter evacuações um pouco mais amolecidas, né? Então, se mudou esse padrão para uma evacuação muito líquida, muito frequente, a criança está com um aspecto de doente, claro que ela tem que ser tratada, ela tem que ser hidratada, medicada a vômito ou medicada a um serviço de saúde para avaliação. Excelente, muito obrigada, suas respostas muito claras, muito objetivas, né? Eu acho que é importante a gente estar atento a isso, porque ainda de alguma forma existe a transmissão, a gente está muito preocupado, né, com a questão do vírus, que agora me fugiu o nome, da Covid, me perdoa. Isso. A Covid, mas enfim, você também pode estar fazendo outros tipos de transmissões também, então é bem importante nesse momento ficar atento. Sim, manter o calendário vacinal em dia também é importante, porque dentro do calendário, mesmo do Ministério da Saúde, a gente tem uma vacina contra o rotavírus para os bebezinhos, né? E que vai prevenir formas graves dessa virose tão frequente que é a diarreia por rotavírus. Perfeito. Mais uma vez, obrigada e um excelente ano novo para a senhora. Obrigada para vocês também. Muito obrigada.